agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria convidá-los nessa noite para uma rápida reflexão, importante reflexão, desses últimos dias do ano de 2020, num paralelo dos últimos dias da vida de Jesus. Eu sou de uma família em que todos os anos, como dizia e diz a Esther, nós alemães temos algumas piadas que só alemães conseguem atender, e dentro disso, minha mãe todo final de ano dizia a mesma coisa assim: você sabe quem vai morrer hoje? E eu, bobinho naquela época, como até hoje, né, dizia: quem, mamãe? Não sei não, é o ano que vai se passando, vai morrer hoje e tal. Todo ano ela tinha a mesma história. Eu me lembrei disso essa semana, contando um pouquinho dessa história de fechamento de ano para uma pessoa, de como era lá em casa, tanto a véspera de Natal, Natal, pós-Natal, e a gente ficava numa expectativa muito grande para o Natal. Era muito gostoso viver o Natal lá em casa, e havia muita comida, muitas pessoas. O pós-Natal que era meio complicado, porque a gente ficava usando o restante da alimentação por alguns dias ainda, porque minha mãe era muito exagerada para fazer as coisas, então a gente não via logo a hora de acabar com aquilo, né? Ela aproveitava o arroz para fazer arroz de forno, e quando não dava fazia salgadinho de arroz, e quando não dava ainda o final disso era arroz doce. Então ela era muito criativa para pegar as sobras e fazer coisas novas, mas mesmo assim a gente ficava logo com o desejo de terminar logo aquilo, para não reinventar uma outra coisa com aquilo que já estava 3, 4 dias lá rolando pela mesa, né? Em um formato diferente. Mas uma das coisas que tínhamos era essa brincadeira, de que no final do ano o velho estava morrendo. E olhando para esse dia, o dia 27, nós estamos entre o Natal e o Ano Novo. Nós estamos entre duas marcas muito importantes. Nós dizemos que o Natal é a marca mais significativa do ano, é a mais esperada, mais desejada. Mas muitos de nós olhamos também para o dia 31 e ficamos aguardando com uma certa vontade de fechar logo o ano, porque parece que o ano, ele trouxe algumas situações difíceis para nós, e foi desgastante sobre a nossa vida e a nossa história. E mesmo que a gente tenha muitos objetivos alcançados, muitos sonhos concretizados, nós às vezes olhamos para o ano e percebemos que poderia ter sido melhor. Em grande parte porque talvez nós deveríamos ter agido melhor, termos feito coisas melhores, e nós não fizemos. E aí, entre o Natal e o Ano Novo, nós vivemos às vezes dias complicados. Nós somos mais sensíveis e por isso nos fragilizamos muito mais. Então nessa noite eu queria pegar algumas situações que Jesus viveu nos seus últimos dias de vida aqui, no seu ano, e quero contextualizar esses últimos dias de nossa vida neste ano de 2020. E para pensar num ano difícil, nós podemos conjugar de forma uníssona, mundialmente, que esse ano assim foi, mas nós temos muito mais que agradecer, porque esse ano muito mais vai nos beneficiar sobre a nossa história do que qualquer outro ano que nós tenhamos vivido até aqui. Então, o primeiro texto que eu gostaria que você me acompanhasse na palavra aí, você pode abrir a sua Bíblia, ou você pode abrir o seu app, se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 36. Nos últimos dias da vida de Jesus, num paralelo dos últimos dias desse ano de 2020, nós encontramos a solidão. Mateus 26, a partir do verso 36 diz: então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo.
E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar esse cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos, aquele que me trai está próximo. Quando nós olhamos o versículo 37, quando Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se, veja que o seu processo de tristeza e de angústia estava dentro dele. Ele estava vivendo um processo de dentro para ele. Aquele momento era de um peso de alma. Nós encontramos aqui não o Filho de Deus angustiando ou entristecendo, mas o Filho do Homem. Nós encontramos aqui o peso que nós, humanos, vivemos aqui na terra, diante de algumas circunstâncias pelas quais nós passamos. E Jesus, Filho do Homem, entristece-se e ele angustia-se. E olha o peso disso. Era um peso de solidão, porque nem mesmo seus dois companheiros mais próximos, Pedro e João, colocavam-se sensíveis e empáticos ao seu momento. Nem os dois conseguiam fazer diferença por algumas horas com Jesus ali no Getsemane. E é importante a gente perceber que esse momento de angústia e de tristeza era porque ele, como Filho do Homem, sabia o que haveria de acontecer em breve, o que ele passaria na sua vida, o que ele enfrentaria na sua história. E poderíamos dizer que as próximas 24 horas, ou 48 horas, ou 72 horas, ou 96 horas, seriam as das mais marcantes na história da humanidade. Sabe, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo que haja pessoas à nossa volta. Nos sentimos sozinhos, mesmo dentro de casa, com a nossa família. Nos sentimos sozinhos, às vezes, dentro do nosso ambiente de trabalho. Por incrível que pareça, às vezes nos sentimos sozinhos dentro da própria igreja. A solidão é uma marca presente na humanidade. É um desafio que nós precisamos superar enquanto homens aqui na terra. E Jesus passou por isso. Ele enfrentou esse sentimento de solidão. Ele sentiu, ele passou na pele a escassez de pessoas parceiras que possam estar juntas, que façam diferença sobre o que nós estamos vivendo e enfrentando. A angústia e a tristeza de se sentir só, diante do desafio por ser vivido. Ele é tão agigantado, porque dentro de nós prevemos algumas coisas. Jesus sabia o que haveria de acontecer. Nós às vezes até vimos situações já semelhantes, mas nós não imaginamos como será aquela que viveremos ainda. Então, às vezes, com o peso do passado, nós colocamos alguns pesos adicionais sobre a nossa vida, do que haveremos de viver, e às vezes até muito mais do que viveremos na realidade. Mas é fato que, como Jesus, a gente sente o peso, a gente percebe o quanto é difícil esse momento que nós passamos. A primeira característica que nós precisamos vencer nesses últimos dias do ano de 2020 é a solidão. É a angústia e a tristeza que marcam esse tempo na nossa história. Nós só temos uma forma de vencê-lo. Não é buscando pessoas mais dignas à nossa volta, mais fiéis ao nosso entorno, mas buscando Deus, como Jesus fez. Ele buscava o Senhor, e a sua fé era tão grande que ele dizia para o Senhor:
Se for possível, Senhor, passe de mim esse cálice, mas se não for possível, que se cumpra a tua vontade. Na solidão, nós precisamos ter fé. Na solidão, nós precisamos buscar o melhor amigo, que é Jesus. Na solidão, nós precisamos entender que é natural do nosso coração a angústia e a tristeza, mas só o Senhor pode alimentar a nossa alma com a força que precisamos para enfrentar o que for necessário e, mais do que enfrentar, vencer. Nesses últimos dias do ano de 2020, sendo a solidão uma companheira nossa em algumas situações, a angústia e a tristeza, nós precisamos recorrer a Jesus, que jamais falta, jamais falha sobre aquilo que vivemos, sobre aquilo que passamos. Uma segunda característica nos últimos dias de Jesus, que também é presente sobre a nossa vivência aqui, está a partir do versículo de número 47. O texto diz: enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou acompanhado de uma grande multidão com espadas e pedaços de pau, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos líderes religiosos. E aquele que o traía lhe dera a seguinte indicação: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Nós encontramos aqui, a partir do versículo 47 desse capítulo 26 de Mateus, a segunda característica, a característica da traição. Parece ser óbvio o que eu vou dizer agora para vocês, porque me foi quando Deus falou ao meu coração. É óbvio que no mundo em que vivemos, das nossas relações e intercomunicações humanas, nós não podemos esperar nada além de possíveis dificuldades na nossa transição terrena, quando nós pensamos no ser humano, que é vaidoso, que é egoísta, que é egocêntrico também, que está centrado em si próprio, só pensa em si, e por isso tudo que faz está sobre o seu olhar, de vida, de desejo, de projeção, e ele não consegue então ser uma pessoa que divida com o outro, que conjugue com o outro, ele vive para si mesmo. Então, parece óbvio, mas não fique esperando nada além daquilo que o ser humano falho, o pecador pode gerar por você. Mas faça tudo que você puder, além do que as pessoas possam esperar de você. O olhar então é, do que depender do outro, diminua sua expectativa. No que você puder fazer para o outro, aumente a sua atitude. Fortaleça a sua ação. Congregue, agregue, ajunte ainda mais fidelidade. A traição não está simplesmente em estabelecer um relacionamento paralelo no casamento, ou de repente, numa fase de namoro, noivado, ficar com uma outra pessoa, ou se declarar momentaneamente, transitoriamente para uma outra pessoa. A traição não está em, talvez em algum momento, falar mal de alguém que convencionalmente estamos. A traição não está em, de repente, pegar alguns documentos ou um cartão de crédito e fazer uma compra sem que a pessoa dona, portadora daquele cartão saiba, de fazer um desvio de algum valor, de poder, de repente, em alguma situação, ostentar para alguém de fora, do que construir um relacionamento mais fiel àqueles que estão para dentro. A fidelidade, ela pode estar em tantos aspectos, assim como a traição também em tantos aspectos. Mas ela se estabiliza, ou seja, ela é comum sobre nós seres humanos. Trair um ao outro, porque nós somos egoístas, porque nós somos narcisistas, hedonistas,
E o que nós poderíamos esperar vivendo assim ou sendo assim? Nós não temos como esperar muita coisa, a não ser que nós tenhamos uma experiência pessoal com Jesus e vivamos essa experiência pessoal com Jesus de tal forma que a nossa vida, ela não seja tão nossa, mas de Deus em nós, para que assim possamos viver para o outro. Mas se isso não acontecer, nós não podemos esperar que as pessoas sejam perfeitas para conosco. Nós não temos como esperar que as pessoas ajam numa linha de completa perfeição sobre nós. Por mais que quiséssemos que assim fosse, por mais que assim nós venhamos a proceder. Então nós precisamos entender o seguinte: na nossa vida relacional, enquanto homens aqui na terra, nós vamos viver muitas linhas de traição. Nós vamos viver muitos momentos de dor. Nós vamos olhar para algumas circunstâncias e não entender a ingratidão de pessoas pelo que vivemos e fomos. Se existe uma coisa que mexe conosco, a traição é ingratidão. Mas na minha opinião, a traição, ela está muito também na falta do conhecimento verdadeiro no relacionamento que foi travado. Independente da área, a pessoa não nos conheceu, de fato, para saber quem éramos. E outra coisa, ela não se conhece também para saber quem ela própria é. Pela falta de conhecimento de si mesmo e pela falta de conhecimento do outro, a traição, ela ocorre sem, às vezes, gerar o mal sobre a pessoa que trai. Mas quando a pessoa, por mínimo que tenha, como aqui Judas, ela pode ter um remorso. Diferente do remorso é o arrependimento. Porque o remorso, a pessoa pode voltar a fazer a mesma coisa tantas vezes quantas ela puder. Mas o arrependimento não. O arrependimento sincero leva a pessoa a não desejar mais aquilo, a enojar-se daquilo que foi feito, vivido. E por isso, ela caminha de uma forma totalmente diferente. Por isso nós podemos olhar para esses últimos dias de Jesus e perceber o seguinte: a traição fez parte desse momento final. E sabe, gente, nesse final de ano, a traição faz parte da nossa vida também. Porque, de alguma forma, algumas pessoas prometeram para nós algumas coisas. Prometeram mudanças, prometeram que seria um ano diferente, que fariam algumas coisas, e o ano está chegando ao fim, e aí é natural que a gente se lembre dessas promessas, ou que a gente se lembre de algumas coisas que não foram vividas nesse ano. E sabe qual é o maior problema para nós? É quando nós mesmos nos traímos frente a esse período, frente ao que nós mesmos nos prometemos, frente ao que nós mesmos diríamos: olha, nunca mais será assim, ou faríamos novamente e fizemos. Esse é um tempo que a gente recorda no final do ano de 2019 e a gente diz: eu vou viver um ano de 2020 diferente. Mas quem não viveu? Só que ao invés do diferente para melhor, como imaginávamos, talvez nós tenhamos vivido um ano de 2020 para pior. E aí nos culpamos, porque nos vemos completamente incapazes de até aqui mudar o jogo. Mas eu quero te desafiar, nessa noite, a mudar o jogo da sua vida, da sua história, fazendo o que Jesus fez. Jesus, ele aceitou o beijo de Judas. Ele poderia ter reprimido o beijo de Judas. Ele aceitou. Ele dialoga com Judas naquele momento do beijo. Ele estava preparado para enfrentar a traição. Nós podemos dizer que, como seres humanos, nós nunca estamos preparados para lidar com a traição. Nunca. Vai passar tempo após tempo, ano após ano, nós nunca estaremos preparados para enfrentar a traição. É por isso que nós precisamos ter os nossos olhos voltados para Deus e não para o homem. A perfeição, como já foi dito, não vem do homem, mas vem de Deus. Quem é perfeito e fiel? Deus. E nós precisamos só esperar de Deus o que seja dele para nós, e nunca o que é dele do homem, mesmo que a gente faça o nosso melhor para as pessoas que estão à nossa volta.
Nós precisamos entender que nesses últimos dias deste ano, nós precisamos lidar não com as falhas dos outros simplesmente, mas olhar para dentro de nós e nos perguntar até que ponto falhamos esse ano. Não avaliar aqueles que nos traíram, mas quantos nós traímos. Quais foram as maiores traições nossas nesse ano de 2020? Quer seja para Deus, aos propósitos dele sobre a nossa vida, quer seja para a nossa família, quer seja para os nossos próprios sonhos e objetivos pessoais. Nós às vezes culpamos alguns por limites que vivemos, mas nos esquecemos de que talvez nós sejamos os maiores ou o maior inimigo de nós mesmos. Pense na traição como um processo de falta de conhecimento de si mesmo, do outro, porque isso mostra a forma vazia com que vivemos e os nossos valores completamente ausentes na nossa postura relacional aqui na terra. Quando nós olhamos um pouco mais à frente, nós vemos que Jesus, no versículo de número 51 diz: então um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia rogar ao meu Pai, e Ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as Escrituras que dizem ser necessário que assim aconteça? Jesus disse à multidão naquela hora: saístes com espadas e bordões para me prender, como se eu fosse um bandido. Todos os dias eu estava sentado no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e o fugiram. Jesus aqui, ele é abandonado. O abandono é diferente do que nós já vimos até aqui, porque o abandono é uma decisão, é uma postura radical, que é consciente, ou seja, está presente na nossa mente. Os discípulos de Jesus fogem dali. O texto aqui fala que eles o abandonam, eles deixam Jesus, eles seguem os seus caminhos, e nós vamos vendo exatamente isso acontecer de forma direta, até que lá na frente, eles se reúnem novamente e começam a viver um tempo novo de oração. Mas esse momento, eles vivenciam a seguinte expressão: cada um por si, Deus por todos. O abandono parece ser a mesma coisa da traição, mas ela é mais dura, porque ela é um pouco covarde, ela se desentoa da traição, porque ela mostra o medo de pagar o preço junto, de sofrer junto, de poder viver o limite junto. É uma falta de empatia que envolve e corrói a estrutura relacional das pessoas. E sabe, nesse tempo que vivemos, sentir-se abandonado é muito comum. Gente, parece impossível, mas você sabe que tem muitos filhos que colocam seus pais em instituições e mesmo no Natal não são capazes nem de fazer uma ligação para eles, de dizer: pai ou mãe, eu quero desejar um Feliz Natal para o senhor ou a senhora aí na instituição que a senhora está. O senhor está nessa casa de passagem. E isso parece ser brincadeira, mas gente, isso é muito normal. E não precisa estar numa instituição, como o pessoal diz, caducando, não. Tem muitos filhos que não ligam para os seus pais, que não procuram seus pais, não é só no Natal, é durante o ano inteiro. Alguns ligam sim, dizendo que a sua conta está precisando de abastecimento. Não é um presente de Natal, é uma manutenção mensal. Eles querem mais do que mandam. Eu conheci uma pessoa, que ele tinha quase 50 anos, e recebia uma mesada do seu pai, de 25 mil reais. Não fazia nada, vivia às custas do pai. E de vez em quando, claro,
ele gastava mais do que ele recebia do pai. E aí ligava para o pai: ei, velho, o dinheiro já acabou, põe mais dinheiro aí. E desligava o telefone. Então, se eu recebesse uma ligação do meu filho dizendo velho, eu dizia: velho é seu avô. Mas nem isso a gente podia dizer, né? Que a pessoa era tão rápida, desligava o telefone. Mas ele não queria ouvir se o pai estava bem ou se o pai estava ruim, se o pai queria falar alguma coisa para ele ou não. Ele ligava para poder receber mais dinheiro. E a gente diz assim: nossa, que filho ingrato. Mas também tem muitos pais ingratos. Pais que às vezes pedem coisas a filhos. Eu sempre investi na sua vida, você está aí onde você está hoje por minha causa. E eu quero que você nesse Natal ou agora compre isso para mim. Eu quero um carro tal, já escolhi na concessionária, como você vai fazer para pagar, não me importa. Eu quero uma moto. Eu quero uma casa melhor. Eu quero que você me dê essa passagem para eu poder fazer uma viagem de férias. Aí você diz assim: tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso. Aí você diz: ah, mas são poucos, né? Bom, eu conheço alguns, eu não posso dizer que são poucos, ou eu sei dizer que existem. Aí você diz assim: mas o que isso tem a ver com abandono? Isso tem tudo a ver com abandono. Porque essas pessoas conscientemente querem distância das outras. Essas pessoas conscientemente estão abrindo mão dessas pessoas. Essas pessoas conscientemente tiraram o que puderam, conviveram e agora estão tomando linha dos seus caminhos. Esse é um tempo que a gente se sente abandonado, porque numa época como essa, cada um vai para a sua casa e às vezes do ambiente de trabalho, a gente não é ninguém para trabalhar, porque quando voltar ao trabalho normal, a gente vai ter colega de novo para trabalho, mas amigo é diferente de colega, sabe? Uma pessoa íntima é diferente de uma pessoa que a gente se encontra, que faz algumas coisas juntos. Lembra de Judas? Judas fez muita coisa com Jesus, mas não era íntimo de Jesus, não tinha comunhão com Jesus. Os discípulos estavam durante esses 3 anos e meio junto com Jesus, mas olha, no primeiro aperto eles deram linha. É difícil a gente ter pessoas que a gente possa confiar. E na hora que a gente precisa, elas nos abandonam. Que sentimento horrível esse. Mas o texto não para por aí. No versículo de número 69, nós encontramos o momento em que Pedro estava sentado do lado de fora no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este homem estava com Jesus o Nazareno. E jurando ele, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então ele começou a profetizar maldições e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Negação. A negação é diferente da traição e do abandono. A negação é a indiferença. A negação é uma ação que envolve o desvalor de tudo que já se fora vivido juntos. É o descarte daquilo que envolveu a história ou a parceria da história. É como se nada foi de fato significativo, que tudo que passou não teve valor algum. Negar, mesmo que aqui Pedro, aos nossos olhos, pudesse dizer assim: ele só negou da boca para fora, porque estava com medo de morrer. Ele foi advertido que isso aconteceria. E ele disse, vamos assim imaginar, batendo no peito: que é isso? Isso nunca vai acontecer. Se for preciso, eu mato, eu morro, mas isso não vai acontecer. E ele por 3 vezes negou. E veja que o texto mostrou que ele não só disse que não era um dos que caminhava com Jesus, mas ele amaldiçoou as pessoas. Ele joga de dentro para fora todo o peso
que poderíamos dizer dessa indiferença com Jesus. Mesmo que depois, diferente de Judas, ele chore amargamente porque se lembra do que Jesus havia dito para ele. Sabe, esse é um tempo em que muitas pessoas negam a nossa amizade, negam o nosso amor, negam o nosso carinho, negam a nossa proximidade. E a negação, ela é escancarada. Sabe, às vezes não está só na ausência de um presente de Natal, de um cartão, de uma mensagem, de uma ligação no Natal. Não, não. Muitas vezes essa negação, ela é pública. E não está na ausência da citação do nome, mas está em não dar valor. É como se aqui tivéssemos uma proposta de entrevista e eu estivesse falando sobre 2020, sobre pessoas importantes, e uma pessoa que esteve presente comigo durante todo esse ano, eu não fizesse menção, e alguém, um dos repórteres, na entrevista dissesse, mas você não falou de fulano, essa pessoa não é importante para você? E aí, ao invés de eu simplesmente desconsiderar o que essa pessoa estivesse dizendo, eu validasse ainda mais. Claro que não foi importante. Veja, isso tem um peso muito grande para nós. E aí eu me lembro muito de uma experiência de uma senhora que estava numa determinada igreja e um pregador estava ali naquela ocasião, por ser aniversário da igreja, e ele tinha acabado de pregar, o culto estava para se terminar, e então ele foi assentar-se do lado de uma senhora. E essa senhora ela estava muito bem vestida, mais bonita talvez ali daquela noite. E ela estava sentada no primeiro banco porque ela tinha feito um bolo imenso, como todos os anos ela fazia para o aniversário da igreja. E o pastor se lembrou, no fechamento do culto, que era para buscar aquele bolo. E então colocou aquele bolo ali na frente do altar, para os irmãos verem que bonito bolo aquele, que tinha superado até mesmo o ano anterior. E o pastor, ele fez menção de que aquele ano não tinha a mais o tamanho do bolo, a beleza do bolo, mas também havia algumas outras coisas a mais que foram providenciadas para os comes e bebes depois do culto. E dentro disso, então, ele pede para orar, fazendo o fechamento. E ele ora, ele reconhece alguns nomes de pessoas que contribuíram para aquele aniversário da igreja, lembrou o nome do preletor. E esse preletor do lado dessa senhora ouviu: até agora, o pastor não fez menção do meu nome. Ele com certeza me viu porque eu estou sentado no primeiro banco, mas ele não falou meu nome. Com certeza se lembrou do bolo, até pediu para trazer aqui na frente, mas ele não fez menção do meu nome. Com certeza ele me viu porque eu estou muito bem vestida, muito bonita, mas ele não fez menção do meu nome. Deus, ele vai terminar esse momento agora com um amém e não vai dizer meu nome. E se ele fizer isso, Deus, eu vou sair dessa igreja, nunca mais vou pisar aqui dentro dessa igreja. E o preletor ouvindo o desespero dessa mulher do lado. E o pastor, naquele dia, passou branco. E ele esqueceu de falar. E ele esqueceu de agradecer. E ela, na última esperança ainda, depois do amém, mesmo que não assim aceitando o fato do esquecimento do pastor, o preletor assim do lado, dizendo assim, como é que vai ser agora? Ela na expectativa assim, agora ele vai fazer uma menção honrosa especial para mim que fiz o bolo. E ele diz, irmãos, por favor, estava me esquecendo. E ela ficou na maior empolgação. Alguém pode ajudar aqui a pegar o bolo e levar lá para fora para a gente dividir e comer? Muito obrigado. E ele não se lembrou dela. Ela saiu batendo o pé da igreja, chorando e foi embora. O preletor, claro, nunca mais viu aquela irmã. Mas ele disse que no momento de oração ele nunca tinha passado tanta tribulação, pedindo para que o coração daquele pastor lembrasse o nome daquela mulher. Pelo amor de Deus, dizia ele, para aquela pressão, opressão do lado dele ali não continuasse, porque não estava nem conseguindo mais prestar atenção na oração, diante do desespero daquela mulher. Mas ele ficou sabendo que aquela mulher saiu da igreja e nunca mais voltou também, porque o nome dela não foi citado. Isso foi uma negação para ela, uma negação de tudo que ela tinha feito os anos anteriores àquele bolo.
Em especial aquele ano, porque ela gastou dinheiro, porque ela sempre dava o bolo para a igreja, não só fazia, ela dava todos os materiais. Aquele ano fez o melhor, o mais bonito dela. Ela gastou uma nota no vestido novo que ela comprou naquela ocasião. Ela estabeleceu cuidados diversificados para que todos pudessem ter o melhor e ela pudesse também ser melhor vista, mas nada disso adiantou. Foi um ano de muito investimento e pouco retorno para ela. E sabe, às vezes nós vivemos algumas negações. Não estou dizendo que esse pastor a negou, estou dizendo que esse pastor esqueceu de fazer menção. Mas a grande questão é que às vezes a negação, ela se torna tão cruel para nós, porque ela se torna, no nosso olhar, a indiferença em pessoa. Talvez esse ano 2020 nós tenhamos sentido, em especial nesses últimos dias, a negação. O texto fala mais à frente que, no capítulo 27, a partir do verso 11, que Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. E por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. Naquela ocasião, havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo: Que se ajuntar ali? Qual destes quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamando Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Todos disseram: Que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isso é problema vosso. Nós encontramos duas últimas características no fechamento desse texto. A primeira delas é um juízo injusto, ou uma condenação injusta. A segunda é o lavar as mãos, é não se envolver, é não querer ter parte no resultado daquilo que foi vivido. Sabe, nós às vezes somos condenados injustamente, porque as pessoas não sabem do que realmente aconteceu. E aí eu tenho uma história de uma pessoa amiga. Ele ficou casado 25 anos. E quando estava se aproximando dos 25 anos, a sua esposa o lembrou da proximidade dessa data, e ela disse para ele: Nós vamos fazer uma festa muito bonita no nosso jubileu de prata. E ele pediu o divórcio dela nessa ocasião. Mas olha que história. Tiveram um relacionamento de namoro tranquilo. Eles eram pessoas tementes a Deus. Casaram direitinho. E na noite de núpcias, a esposa chegou para ele e disse: Olha, você nunca me tocou até aqui e eu te agradeço. Mas daqui para frente você também nunca vai me tocar. Nós nunca dormiremos juntos. Você nunca vai ter mais do que um beijo no lábio ou no seu rosto. Você nunca vai poder tocar mais do que a minha própria mão, quando eu quiser. Se você quiser, assim vai ser o nosso casamento. E assim foi o casamento deles, durante 25 anos. Então agora você consegue entender. Eles nunca consumaram o casamento. Mas quando ela lembrou a ele que estavam a completar 25 anos,
Ele disse: nós não temos nada que celebrar, porque esse casamento nunca de fato aconteceu. E todas as pessoas começaram a condená-lo por isso. Ele foi massacrado por inúmeras acusações. Mas ele nunca se defendeu. Ele nunca chegou e disse o que de fato tinha acontecido. Os amigos o abandonaram. As pessoas íntimas que frequentavam a sua casa viravam o rosto quando passavam por ele na rua. Os seus vizinhos não davam nem mais bom dia, boa tarde, boa noite. Simplesmente desprezavam ele. Ele foi condenado injustamente. Ele foi condenado como uma pessoa hipócrita. Ele foi condenado como um infiel. Ele foi condenado como uma pessoa que viveu por fora o cristianismo, mas nunca viveu o cristianismo por dentro, na sua alma. Ele foi condenado por ser uma pessoa de podridão, ao invés de beleza e de refletir a glória de Cristo. Foram tantas as condenações para ele. E ele nunca se justificou. E no dia que ele abriu o coração para mim sobre isso, eu não conhecia a sua história nesse sentido, eu chorei muito. E eu falei assim: por que você nunca falou para as pessoas o que aconteceu? Ele disse: porque só você, que de fato é meu amigo, vai olhar para essa história e vai aceitar. Quem é a pessoa que ouviria uma história dessa e acreditaria? Os familiares? Porque durante 25 anos nós nunca discutimos, nós nunca criamos nenhuma situação adversa. Durante 25 anos, eu fiz tudo que essa mulher quis, em todos os momentos, em todas as situações. Durante 25 anos, mesmo com pessoas às vezes dormindo na nossa casa, e eu tendo que obrigatoriamente dormir no quarto com ela, deitava no chão, e ela colocava algumas estruturas do quarto para separar o meu espaço dentro do quarto. Ele disse que em uma ocasião, inclusive, teve que dormir dentro do banheiro. Porque a mulher, ela entrava num processo de chilique e ela criava grandes dificuldades para ele. Ninguém acredita nisso, Edson. Eu preferi assumir. As pessoas me condenaram, dizia ele, mas elas não sabem da verdade. E aí, um tempo depois, essa mulher falece. E aí alguém descobre o relato de toda a história dela. E aí, esse relato se torna público depois para a família. Nem para os amigos mais íntimos, a família. E a família descobre isso. E mesmo a família não foi capaz de procurar esse moço e pedir perdão pelas condenações injustas estabelecidas a ele. Entre elas, de que ele nem era homem mesmo. Condenações injustas todos nós também vamos ter em algum momento. Porque se você está acompanhando meu raciocínio, as pessoas, elas pensam nelas, elas não pensam em você, que é o outro lado do humano. Elas são sujeitas a tudo para se defenderem. Elas estão sujeitas a tudo para poderem continuar mantendo o status quo delas, independente do que aconteça com você. Mas no agravo aqui, Pilatos lava as mãos. Ele diz: eu não quero saber. O problema é de vocês. Lavar as mãos nesses últimos dias do ano é não assumir o seu papel, é não assumir o seu compromisso, é não assumir o seu amor, é não assumir a sua responsabilidade, a sua missão, a sua condição de filho de Deus, de luz no mundo em trevas, do seu testemunho, da sua coerência. É não validar realmente quem Deus seja na sua vida e na sua história até aqui. E é por isso que nós olhamos para Pilatos e vemos que ele valida o que a multidão quer, o que as pessoas querem. Ele faz o que as pessoas querem.
e não o que a sua própria esposa disse. Toma cuidado no que você vai fazer. Algo especial, alguma coisa diferente. E ele lava as mãos dizendo, não tenho nada a ver com isso. Quando nós olhamos para essa história, esse enredo de Jesus, semelhante ao final deste ano de 2020, a gente vai olhar para muitas pessoas e vai vendo que as pessoas vão cruzando os braços e que devagarinho vão olhando para nós como se não nos conhecesse, se nós nem tivéssemos talvez ligação com elas. Elas vão saindo de fininho ou dizendo, foi você que fez isso, o problema é seu, foi assim que se constituiu, o problema é seu, eu estou simplesmente abrindo mão de assumir qualquer responsabilidade por você ou com você neste momento. Sabe, quando nós avaliamos um pouquinho mais o que encontramos nesses últimos dias de Jesus, nós vemos no capítulo 27 que Jesus foi insultado, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi injuriado. E quando Jesus vai para a crucificação, ele vive todas essas coisas, quando ele está ali pregado naquela cruz, depois de passar todos os seus insultos, dos olhares, das condenações, podemos dizer das blasfêmias ali constituídas, Jesus é capaz de braços abertos, pregado naquela cruz, pedir ao Senhor que não valide o que aquelas pessoas ali fizeram. Ser crucificado, ou a crucificação, seria a última característica desses últimos dias de Jesus até a sua morte. A crucificação talvez seja a nossa última característica no fechamento desse ano 2020. E o que seria a crucificação? A consumação. A consumação de quê? Daquilo que nós temos como conceito de vida. Parece que não tem fim. Parece que as circunstâncias vão se tornando cada vez piores e piores e piores e nada melhora. Mas aí que a gente se depara com a graça de Deus. E a gente consegue ver o que só Deus vê, através dos olhos de Cristo, naquele momento ali na cruz. Sabe, ainda temos esperança nesses últimos dias do ano 2020. Ainda temos como ver as coisas diferentes nesse ano 2020. O ano da vinda de Jesus foi importante, mas o ano da sua morte foi mais importante ainda. Eu queria dizer para vocês que nós mais podemos aproveitar e viver de melhor desse ano 2020 do que nós imaginávamos. Mesmo que tenhamos sentido solidão, porque a tristeza e a angústia bateu o nosso coração, mesmo que tenhamos vivido a negação, a traição, o abandono, mesmo que tenhamos vivido a condenação, mesmo que tenhamos vivido o lavar as mãos, mesmo que tenhamos vivido esse processo tão forte, bom, gigante, de insultos, de injúrias, de blasfêmias e tantas coisas pesadas na nossa pequena trajetória, nós podemos olhar para esse ano 2020 e dizer: Senhor, não cobre dessas pessoas, não cobre dessas circunstâncias, porque elas mais vão me ajudar a ajudar outros do que simplesmente só me ajudar. Eu não vou sair desse ano 2020 só melhor, mas eu vou sair melhor para poder ajudar melhor aos outros. Jesus, ele fecha um ciclo na crucificação, mas ele abre na sua morte, no fechamento, a possibilidade de pregar a todos que viveram antes dele,
e a não só isso, mas também de ressuscitar ao terceiro dia e de viver com seus discípulos um novo tempo, em que Ele aparece, em que Ele comunga um novo tempo com seus discípulos, até se ascender aos céus novamente. Jesus dá um brado de vitória sobre a morte. Ele estabelece a maior capacidade e o maior ganho que alguém poderia ter na sua história. E nós podemos olhar para esses últimos dias de 2020 e considerar, como Jesus considerou no seu olhar, que nós podemos extrair muita coisa daqui, de que isso que vivemos e estas coisas todas que margearam a nossa vida e que haverão talvez de margear até o dia 31, na consumação do ano, nós podemos ter o fechamento do ano, a morte do ano de 2020, mas não como um ano ruim, mas como um ano que marca a trajetória, o novo, a partir não apenas de um dia de um ano novo, mas de um dia que se difere de um ano, que se difere de um outro mês, que se difere de um outro contingenciamento, porque nós viveremos o daqui para frente, esse novo 2021, esse novo ano e propósito e vivência de Cristo em nós, de uma forma em que possamos viver a grandeza de Deus em nós, a grandeza do seu amor, a grandeza do seu propósito, a grandeza da sua graça, para que possamos dividir com outras pessoas e transcender para o melhor que está dentro de nós e para o melhor que pode estar a partir de nós com todas as pessoas. Você pode mudar nesses últimos dias do ano de 2020 o seu olhar para aqueles que estiveram com você, dando perdão. Que é a maior prova de amor do que o perdão? Perdoando essas pessoas. Você pode manifestar graça, de não permitir que o peso daquilo que as pessoas fizeram e ainda fazem com você, continue corroendo a sua alma. Dê graça. Considere que essas pessoas tiveram chances de agir de forma diferente, mas não aproveitaram. E o seu troco não é agir da mesma forma. Eu vou me vingar em 2021. O seu troco é: Senhor, eu quero amar os meus inimigos, eu quero continuar orando pelos meus inimigos. Senhor, eu quero dar uma virada na minha vida, eu quero dar uma virada na minha história, eu quero dar uma virada na minha família, eu quero dar uma virada na minha profissão. Eu quero agradecer por tudo que eu vivi até aqui, os maus bocados, por tudo que as pessoas fizeram. Eu quero tirar o positivo disso e quero viver para o bem disso. Será que você consegue fazer isso no fechamento desse ano? Será que você consegue ter um olhar diferente? Será que você consegue também dizer: Deus, perdoa essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Eu talvez fiz isso também para muitas pessoas, porque eu não sabia o que estava fazendo. Mas, Senhor, eu entendo isso agora. Eu entendo isso e eu quero diferença nisso agora. Eu acredito que nós podemos fazer um fechamento de ano diferente, se nós tivermos essa atitude nessa noite. Esse olhar de Deus para o tempo e para as circunstâncias que nós vivemos. E eu queria desafiar a você nessa noite. Paulo vai estar cantando esse cântico, esse hino. E eu quero desafiar você nessa noite a não sair daqui, ou você que está em casa, a não se permitir de forma alguma terminar esse culto sem uma decisão, uma atitude. Se você sentir no coração um desejo de olhar diferente para esse ano 2020, um desejo de olhar sobre um âmbito de perdão, sobre um âmbito de graça, sobre um âmbito de misericórdia. Se você nessa noite sentir o desejo de validar, mesmo os momentos mais difíceis, como oportunidade de crescimento,
de amadurecimento da sua vida, da sua história. Você poderá transformar a sua vida. Sabe, eu cheguei aqui hoje e peguei uma fitazinha que coloca aqui no microfone e fica na cor da pele, para o microfone ficar fazendo o que fez durante todo o meu tempo aqui falando. Eu encontrei a fita e eu gastei 15 minutos para poder tirar o pedacinho da fita e eu não consegui. Eu quebrei o carretel, eu quebrei a minha unha do dedão, eu estraguei uma tesoura e está em cima da minha mesa para quem quiser ver. Que nenhuma forma foi possível de tirar aquele pedacinho de fita ali daquele carretel. Acho que o tempo, o calor, grudou ele ali. Uma coisa tão simples, tão pequena, mas que me influenciou positivamente, do gabinete para chegar aqui. E ficou na minha mente toda vez que eu precisei ajustar aqui o microfone. Quem me conhece sabe que eu quase morro quando eu tenho que fazer isso. Mas sabe, a gente faz tudo direitinho. A gente tem tudo o que precisa. Mas às vezes tem um determinado momento, parece que nada funciona. Nada dá certo. E a gente fica chateado com isso. E eu fiquei perseverante lá. Mas chegou um momento que eu deixei tudo ali em cima e disse: você não vai destruir a minha paz do coração, você não vai tirar a alegria do meu coração, eu não vou dar brecha para o inimigo fazer com que me afete nesse momento do culto. E isso está tão bem resolvido dentro de mim que eu estou testemunhando para você. Uma coisa pequena que poderia atrapalhar-me nessa noite, se tornou uma oportunidade de ganho e de testemunho. Não permita que algumas coisas pequenas no seu coração tirem a alegria e a paz. Se torne uma flechinha para poder detonar a sua vida, uma brecha para o inimigo entrar e fazer o que talvez esse ano todo ele tentou, mas não conseguiu. Você está no finalzinho. Eu volto a desafiar você, tenha os olhos de Cristo. E libere do seu coração e da sua alma, de dentro para fora, o que você precisa nos últimos dias desse ano. E tire o melhor do pior. Tire o bom do ruim. Tire o excelente do bom. E viva nesse patamar de excelência daqui para frente. Você vai viver melhor. E você poderá colher ainda o melhor. Enquanto se canta esse hino, esse cântico, nós já estamos concluindo o culto dessa noite. Se você sentir o desejo no coração, se coloque de pé aqui ou na sua casa e diga: Senhor, eu quero ter esse olhar do Senhor. Eu não quero validar o quanto me senti sozinho nesse ano, o quanto me senti abandonado, o quanto me senti traído, o quanto me senti negado, indiferente, o quanto fui injusto naquilo que alcançaram de mim, na condenação, no juízo. Eu não quero, Senhor, ficar pensando nas pessoas que lavaram as mãos sobre mim, por mim. Eu quero ter um olhar de amor sincero, de perdão, um olhar que faça valer este ano como um ano que não foi em vão, mas um ano que foi o melhor de todos, não porque apenas saí vivo do ano, mas porque o Senhor fez diferença na minha vida. Para quê? Para que o ano de 2020 tenha valor na minha história e na história de tantos outros. Porque nesse ano que talvez imaginássemos que cairíamos e ficaríamos prostrados no chão, que seria um ano de nos arrebentar, foi o ano que nós mais crescemos, não para fora, mas para dentro, nos agigantamos. E é isso que vai fazer diferença, não pelos próximos 4 dias,
mas para o resto da nossa vida, e quem sabe na influência de outras gerações mais, precisando ou não ajustar o que nós antecipadamente não queríamos ficar fazendo, mas se for necessário, tantas quantas forem as vezes, vamos ajustar, porque Deus quer que cresçamos com isso, quer que levemos o crescimento a tantos outros por isso. Assumamos um compromisso enquanto esse cântico, esse hino é cantado, em nome de Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Estou sarado, estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. Se você quiser nessa noite, você pode tomar esse compromisso, tanto aqui quanto na sua casa, onde você estiver. Você pode dar validade não a um ano difícil, mas um ano difícil que você soube, na dependência e na intervenção de Deus, fazê-lo melhor na sua vida e na sua história. Onde você estiver, você pode se manifestar tomando uma decisão ao lado de Jesus nesse momento e deixando Ele guiar a sua vida e a sua história para o novo, o tangível da graça, da misericórdia, do perdão, do amor, da leveza de Deus. Senhor, neste momento, diante do teu povo aqui congregado e diante daqueles que nesse momento acompanham ao vivo no canal do YouTube a nossa igreja, este culto, e aqueles que em algum momento à frente terão acesso a esta palavra, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre as suas vidas um olhar que Cristo teve ali naquela cruz, de perceber que o problema não estava nos outros, o que ele poderia, tão inocente e, ó Deus, sem pecado algum, a tua palavra nos diz, sem mácula, só ele tinha condição de estar naquela cruz, de poder, ó Deus, conceber, não apenas o olhar perdoador, transformador, mas, ó Deus, de verter o seu sangue, para poder transformar a nossa realidade espiritual de forma definitiva. Mas, Senhor, enquanto Filho do homem, nós também necessitamos ter um olhar diferente e desejamos, ó Deus, nessa pública nossa profissão de fé, nesse momento em que de pé, alguns de nós se posicionam aqui e nas suas casas, ou
decidem a esse tempo em que ouvem esta palavra e participam deste culto uma mudança. Que o Senhor possa inundar o nosso coração, Pai, para que possamos não apenas ver a diferença e extrair diferença nesse olhar, mas na forma de conduzir a nossa vida, esperando menos das pessoas e fazendo mais a partir de nós, tendo um olhar mais voltado para o Senhor, mais dependente do Senhor, mais sujeito ao Senhor, mais responsável para com o Senhor, mais compromissado para com o Teu reino. E assim, Senhor, vivendo melhor aqui na terra e dividindo esse melhor da nossa vida com todas as pessoas que estiverem à nossa volta. Nós queremos, ó Deus, de um ano difícil como esse, tirar lições que serão, ó Deus, margem no nosso caminhar sobre todo o nosso tempo aqui, a partir daqui. Nós queremos tirar ganhos que, ó Deus, estabelecerão conosco, não apenas o nosso acesso à eternidade, mas até mesmo a partir da eternidade, na forma de viver com o Senhor. Pai, ajude-nos a que estes últimos dias de 2020 ainda se tornem os melhores dias a serem vividos. E ao invés da linha de caminhar para pior até o ponto da morte, que seja assim sobre o ano de 2020, que ele morra no dia 31, mas que nós possamos continuar vivendo e em abundância de vida, que nós possamos continuar vivendo em abundância da graça do Senhor, em abundância do Teu amor, sobre uma perspectiva nova, nada mais condenatória, nada mais, ó Deus, negativa, mas, ó Deus, firme nas promessas do Senhor e sustentados pelo Senhor, envolvidos para aquilo que ainda nós nem imaginamos, mas já podemos sentir na nossa alma, que será grande, poderosa, sobre nossos dias e sobre o nosso futuro. Obrigado, Senhor, porque esse olhar de Cristo da cruz é diferente de todos os sentimentos, de todas as questões entre nós aqui humanos. Obrigado, porque através do Senhor, o Senhor deixou a sua glória como Filho de Deus para se tornar homem aqui na terra, para que os homens aqui na terra pudessem se tornar filhos do Senhor. Nós agradecemos, porque nessa noite nós sentimos essa condição filial, de poder também, como Cristo, olhar as circunstâncias, como este ano de 2020, e de, ó Deus, considerar que será um ano diferente ainda nos seus dias, na história, porque o Senhor dará um ato ressurreto de esperança, de amor, de graça, de bondade, de benignidade, de compaixão às nossas vidas. E ascendentemente, nós não apenas viveremos 2021, 22, 23, viveremos todos os dias da nossa vida aqui, e eternamente nos céus, ascendidos e glorificados com o Senhor. Pai, ministra sobre esses que tomam essa decisão, visita os seus corações, é a minha oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Paulo, dá para cantar mais uma parte desse cântico, por favor? Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado. Nós temos aqui a Zezé